Aula 12, circuitos elétricos 1, amplificador operacional. Gente, essa aula é um bate-papo. Ela se torna mais... Ela deixa de ser bate-papo, mas no fim, né? Mas aí é uma aula que a gente pode relaxar, né? É uma aula que eu acho super interessante, que o curso de introdução ao circuito elétrico termine com amplificador operacional, porque a gente vai ter a oportunidade de usar tudo que nós já... aquelas ferramentas que nós apresentamos durante o curso, tá? E é uma parte prática, né? Quer dizer, é um dispositivo, né? Então, o objetivo do curso é super claro, o objetivo da aula é super claro. É compreender o que é isso aqui, né? Isso aqui, esse amplificador operacional, e modelar esse dispositivo, tá vendo assim? À luz de circuito elétrico. Eu vou usar um amplificador operacional como um elemento de circuito elétrico. Olha que coisa fantástica, né? E eu vou modelar como? Eu vou transformar isso num elemento de circuito elétrico como? Com as ferramentas que hoje eu conheço. Quer dizer, o que eu necessito de conhecimento para fazer um circuito equivalente do amplificador operacional? Eu preciso única e exclusivamente, tá, de fontes controladas, atenção, fontes dependentes, que eu já sei o que é, e análise nodal, que eu também já estudei. A gente não usa análise de malha para caracterizar um amplificador operacional. Muito bem. Então, isso aqui eu já falei, né? Antes de começar, né, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre o que é um amplificador tradicional, convencional, e um amplificador operacional. O que eles têm em comum, o que eles têm de diferente? A primeira coisa que eu faço aqui é cortar esse nome operacional, porque ele vem muito depois, e escrever no lugar dele, ó, amplificador diferencial. Amplificador diferencial, né? Outra coisa, vou falar mais tarde. Então, a gente começa a nossa aula pegando um amplificador normal. Um amplificador normal também é ruim. É um amplificador convencional. Onde é que eu estou aqui. Um amplificador convencional e um amplificador diferencial, e vendo o que é que existe em comum. Quais são os conceitos desenvolvidos para amplificador normal que são úteis, que são ainda utilizados, não, que são os mesmos que a gente usa em amplificador diferencial. Então, a gente vai falar primeiro de ganho, do princípio de funcionamento do amplificador, do processo de saturação, o que é saturação do amplificador, e como é que eu posso associar em cascata. Esses 4 conceitos, que são conceitos bem populares, bem conhecidos, bem dominados do amplificador, eu vou transportá-los para amplificador operacional. Já mudei de nome de diferencial para operacional. Ele é cheio de nickname, né? Amp-op, op-amp, AO, né? Então, você vai encontrar várias maneiras do cara se referenciar um amplificador operacional. E hoje nós vamos falar da nomenclatura, dos princípios de operação e dos modos de operação. E terminar com o circuito equivalente. Você vê que tem uma estrada pela frente, né? O amplificador é uma das coisas assim que, para o leigo, parece uma coisa incompreensível, né? Que parece que ele amplifica, né? Então, ele cria energia, né? Você bota 2 volts, sai 10 volts. Então, a grande pergunta é: de onde é que vem essa energia para sair 10 volts?
né. Então você tem primeiro 2 tipos de amplificador. Amplificador tem 3, né. Aí o Alacel vai poder falar do amplificador de potência que eu não vou falar. Porque eu acho que é uma coisa da topologia, né, e da faixa de operação do transistor aí, classe A, classe B, classe C, que isso aí tudo em eletrônica vai ficar bem claro para vocês. Aqui a gente está dando os fundamentos, né. A gente tem um amplificador de tensão que amplifica a tensão, tem um ganho de tensão, quer dizer, o que é um amplificador de tensão, né? Ele prioriza a potência de saída em função da amplificação da tensão. E um amplificador de corrente prioriza a potência de saída em função da amplificação da corrente. E aí, então, a gente tem ganho de tensão e ganho de corrente. Isso aí é tudo tranquilão. No amplificador normal, eu tenho uma entrada e uma saída. A entrada pode ser tanto tensão como corrente. No amplificador diferencial, o ganho sempre é um ganho de tensão. Também as entradas vão ser entradas de tensão. E em vez de eu ter só uma entrada, eu tenho duas. Então, além do ganho ser um ganho de tensão, a entrada, ele vai amplificar o quê? Ele vai amplificar uma diferença de tensões. V1, suponha que eu bote aqui V1 igual a 10 volts, e V2 igual a 5 volts. Quem será a saída? A Vout. Vai ser igual ao ganho V1 menos V2. Esse é o amplificador diferencial, né? No nosso caso, vamos supor aqui que eu tivesse um ganho de 10, então eu teria 10 vezes 5, que seria um ganho, uma saída de 50 volts. Então ele amplificou a diferença das tensões de entrada. Muito bem. Ó, o amplificador diferencial trabalha com ganho de tensão e amplifica a diferença de entrada. Então, um amplificador diferencial, como ele amplifica uma diferença, ele faz uma operação de subtração. Faz uma operação de subtração. Aí, em vez de eu chamar amplificador diferencial, chamei amplificador operacional. Operacional. Né? O resto aqui é bobagem. Está dizendo só o quê? Pare com esse negócio de amplificador operacional, que a gente ainda não entendeu direito o amplificador. Esse stop está dizendo isso. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei pensando assim, quais eram as perguntas que eu gostaria de... que quando eu era estudante eu gostaria de ter feito e não fiz. Né? E menos, como é que eu vou explicar na mesa de bar como o sinal é amplificado, o que é que tem dentro do amplificador que permite aumentar o sinal, como é que essa energia é gerada, de onde é que vem essa energia, né? Fiquei pensando nessas coisas e resolvi tentar respondê-la, né? Como o sinal é amplificado? Eu gosto muito de exemplo, né? Aí eu peguei essa teoria aqui que a gente tem um amplificador, tem um ganho, né? E botei um sinal, 0,2. De quanto eu vou ter esse ganho de 20, de 200. Então, 200 vezes 0,2 vai dar 40 volts. Então, quer dizer, um amplificador é algo que eu botar uma tensão de 0,2 volts na sua entrada e ele tiver um ganho de 200, ele vai ter na minha saída 40 volts. Pô, aí a pergunta é essa: de onde é que vem? Como é que isso aconteceu? De onde é que ele tirou essa energia para emprestar, né, ao 0 volt? Então eu tenho que ter aqui uma fonte externa.
Ó, a fonte externa de aqui eu vou botar uma fonte de 40 volts. Hã? Então quer dizer, embora eu tenha se eu botasse uma fonte de 100 volts, né, continuaria saindo 40 volts aqui, porque 0, né. Agora se eu colocasse uma fonte de 30 volts, embora eu indicasse que eu poderia ter 40 volts, mas eu não tenho de onde tirar isso. Então, a minha tensão de saída seria de 30 volts. Eu diria que o meu amplificador está trabalhando na região de saturação, saturou, ele só pode ir até 40. Quem limita, aquilo é a reserva, a fonte de alimentação é a reserva de energia que eu tenho, né, é de onde eu tiro energia, né, para atender o ganho demandado pelo amplificador. É isso? Aqui é tudo tá disse que eu acabei de dizer. Muito bem. Então, eu botei até visto, né, como sinal amplificado, ele pega esse sinal do seu reservatório, né, da sua e agora o que tem dentro? Eu peguei um negócio assim, eu disse: "Eu quero um exemplo que seja prático para mim". Eu peguei uma caixa de som, igual uma que eu tenho aqui em casa. Aqui eu acoplo aí um microfone, acoplo um um pendrive, né, já acoplei uma guitarra, né, tem saída, tem entrada para tudo. O que que tem dentro? Vou abrir aqui, olha, aqui está a entrada, o que eu falei que pode ser tudo todas essas coisas que eu disse, né, entrada. Aqui tem a saída, ó, que são os meus alto-falantes. São alto-falante 4 ou 8 ohms. Não é engraçado? Ala Alacide, tá me ouvindo? Estou sim, professor. Alacide, es por que que o cara quando eu compro, assim, o meu amplificador lá, vem assim, saída, aí eu vou botar umas caixas, as caixas de som, aí vem se eu boto na saída de 4 ou 8 ohms. Por que que as caixas de som tem que ter essa impedância, essa resistência? É para casar a impedância, é o que a gente viu na última aula, né? A saída do amplificador tem que casar com a impedância da carga, que é o alto-falante. Aqui ele recomendou de 4 a 8. Acho que seria isso, né? Não é? Para eu poder transferir a máxima potência. Isso, é. Assim, pode chegar no volume máximo para não queimar os transistores também, o Q3 e o Q4, vamos dizer assim, né? O que Se for tem? impedância muito baixa, pode queimar esses transistores. Porque ela vai retornar, né? Vai ter a perda de retorno, né? Isso, é uma coisa assim. Boa, obrigado. Outra coisa assim importante, ó, tensão de alimentação, uma coisa interessante. Ele está dizendo aqui, ó, se eu colocar 18 volts, eu vou conseguir 3 watts. Se eu colocar 22 volts, eu vou conseguir 5 watts. Quer dizer, eu estou aumentando o meu reservatório, de onde eu vou ter a energia, para entregar mais ou menos potência. Tranquilo? E aqui dentro tem uma coisa fundamental que é meu transistores. Ele é baseado em transistores. Isso aqui é o esquemático de um circuito discreto, né. Ó, tem aqui meu transistor. Eu tirei isso, ó, amantes de amplificadores, né. Hoje tem site para tudo, né. Muito bem. Opa,
Esse transistor que está lá é o nosso velho conhecido. Olha, eu aprendi. Olha porque eu gosto dessa. Porque o Alacide já deu toque de casamento de impedância, máxima transferência de impedância. Então, 4 e 8 ohms, aquele devenando daquela aranha toda, devia ter um RTH de 4 ou 8 ohms. Olha que maravilha. Aqui, ó, quando nós aprendemos fontes controladas, a gente diz assim, qual é a aplicação disso? Modelar semicondutores, componentes feitos de semicondutores. E a gente deu exemplo do transistor de junção bipolar. Ó, emissor, base, coletor. E é muito fácil decorar esse nome. Emissor, emite elétrons. Coletor, coleta elétrons. Então, o coletor coleta os elétrons emitidos pelo emissor. E o que é que faz a base? A base controla o fluxo desses elétrons. Você lembra do exemplo que eu dava de uma torneira? Você vai abrindo a torneira, chega um momento que você sai a água toda. Então, a base é justamente isso. E como é que eu abro e fecho essa torneira? Ela é aberta ou fechada em função, né, da tensão que eu vou colocar entre a base e o emissor. Essa tensão aqui, ó, entre a base e o emissor. Ah, esse transistor, ou aqueles transistores que estão lá, são todos formados, por exemplo, da junção PNP. P, cargas positivas são majoritárias. N é um material, eles são materiais dopados. N é um semicondutor onde as cargas negativas são majoritárias. Quando eu coloco PNP junto, eu crio uma barreira de potencial. Que essa barreira de potencial, ela vai ser o quê? Ela vai ser, né, destruída, ela vai ter uma avalanche em função dessa tensão que eu coloco aqui, ó. Quando eu coloco essa tensão, eu vou aumentando essa tensão, o que é que vai acontecendo? Eu vou permitindo aqui, ó, que mais elétrons, ou cargas, né, passem de um lado para o outro. Ah, então quer dizer, vai chegar um ponto que eu vou ter um máximo fluxo aqui. Pá, né, pá. Isso significa o quê? Dependendo desse V, eu tenho uma corrente aqui muito grande. Olha que maravilha. E aí eu montei, eu falo assim, como é que eu vou representar isso em circuitos, né? A gente pegou, isso aqui não tem problema, as fontes não tem problema, né? As fontes estão aqui. Esse é o modelo emissor está aqui, coletor está aqui, e a base está aqui, ó. Essa torneirinha aqui, eu aumentei aqui, vai passar por emissor base aqui um negócio mais forte, que vai quebrar essa barreira e vai permitir uma correntona para cá. Aí a gente pensou assim, ó, aqui vai ter uma resistência interna, né, para vencer esse negócio, tá aqui. A tensão é emissor base, tensão emissor base que depende dessa fonte que eu estou colocando aqui. E desse outro lado, o que está acontecendo? Isso aqui eu posso representar como? Isso aqui é uma fonte de corrente. É uma fonte de corrente, né? Controlada, esse é o G, pela uma tensão. Quem é essa tensão? Esse V é P, que é proveniente de V1. Olha que maravilha. E aí eu cheguei ao circuito equivalente do meu amplificador. Esse circuito equivalente, eu vou vê-lo, eu queria botar aqui para você, ter uma fotografia, cadê? Pá! Porque quando eu acabar de fazer o modelo
equivalente simplificado do amplificador operacional, ele vai ser muito, 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 muito parecido com esse aí. Então a gente está fazendo aplicações, né? Muito bem. Tipos de amplificador. O amplificador, a gente tem um amplificador, como seu nome diz, com ganho maior do que 1, que eu vou ver no fim. Tem um amplificador, o buffer. Olha, eu faço um amplificador com ganho igual a 1. Por que eu faço um amplificador com ganho igual a 1? Ou é o seguidor? É porque eu faço, na realidade, ele faz, quando eu tenho um estágio de impedância ou de resistência muito alta, para um estágio de resistência mais baixa. Então, eu faço o quê? Eu faço um casamento de resistências, né? Que permite a máxima transferência de potência, né? O buffer faz uma cópia da tensão em sua entrada para a sua saída, né? Então, aquela tensão de entrada é a tensão que eu vou ver na saída. Olha que maravilha. Então, eu posso fazer a máxima transferência de potência para um buffer. É aquela coisa que a gente viu do 8. Se eu não tiver o 8 ohms, eu posso botar um buffer, um amplificador de ganho 1, seguidor, para adaptar essa impedância. Também eu posso usar um amplificador como olha que coisa doida, como um atenuador. Agora é um atenuador que é ajustável, não é uma resistência. A resistência é um atenuador. Qual é a aplicação? TV por assinatura, por exemplo, né? Como é que funciona a TV por assinatura? Você tem um quadro de distribuição. Vamos pegar um edifício que fica legal, né? Vamos botar esse quadro de distribuição na laje. E vou fazer uma distribuição para os 20 andares que estão ali. Ora, a qualidade do sinal do cara que está no primeiro andar e o cara que está no 20º andar tem que ser a mesma. Então, eu mando o mesmo sinal, eu pego o cara lá do primeiro andar e verifico qual é a sua relação sinal-ruído, né? De quantos dBs tem que ser visto isso, né? Então, quanto menor o ruído, quanto maior o sinal, melhor a sua recepção. Então, verifica essa relação sinal-ruído no último andar. Mas para eu ter essa relação sinal-ruído, eu tive de mandar muita potência para percorrer aqueles 20 andares. Aí significa que o cara que mora no 20º andar está com um sinal muito forte, saturando tudo. Saturando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um atenuador. Mas eu não vou colocar um atenuador passivo, porque esse atenuador tem que se ajustar à entrada do sinal. E aí eu coloco um amplificador de ganho entre 0 e 1. Olha que coisa fantástica, né? Muito legal. A última aplicação é o aplicador inversor de fase. É quando o ganho é menor do que 0. Então, ele se comporta como um amplificador normal, só que ele vai inverter a fase do sinal de saída, né? Esse é o buff. Esse também aqui não inverter só a fase, também não me interessava. Não interessa, mas é bobo. E vamos para um amplificador de ganho maior do que 1. Esse é o exemplo que a gente tinha visto antes, né? Mas a gente já sabe. Eu vou trocar a fonte. Que fonte eu vou colocar? Vou colocar uma fonte de 10 volts. O que é que significa? Meu sinal de saída só pode ser 10 volts, porque eu não tenho por onde pegar energia. Então, eu digo que meu amplificador está saturado. Eu estou trabalhando com um amplificador saturado, né? Eu não tenho de onde tirar energia, né? Então, a energia máxima que sai do sinal do amplificador é função da tensão de tensão de polarização.
Eu tinha feito essa aula tem vídeos, né? Tem 3 videozinhos lá para cada assunto. E aí eu tinha colocado em cada um essa dica: pause o vídeo e resolva o exercício. Exercício simples, né? Um amplificador tem um ganho de tensão de 200 e é alimentado por uma fonte DC de 30 volts. Eu quero saber qual é a tensão de saída quando a entrada é 0,2. É muito fácil. Você vai pegar 0,2, 0,2, multiplicar por 200, né? E vai obter seu 40 volts. Agora, eu posso obter 40 volts, mas de onde é que eu vou tirar energia por 40 volts se eu só estou te oferecendo 30? Então, ele saturou em 30 volts, certo? Agora, imagine que eu bote menos 0,1 volts e o ganho seja 10. Então, a saída vai ser menos 1 volt. Agora, minha fonte aqui, ela me alimenta de 0 a 90 volts. Ela não tem a capacidade de inverter a fase. Então, eu sou obrigado, se eu tiver que fazer esse sistema, geralmente eu faço um sistema de alimentação simétrica. Porque, no caso aqui, como eu não tenho menos 90, a saída aqui vai ser 0. Né? Ó. Por quê? Não é possível, pois o limite inferior de tensão de alimentação é 0. Eu não tenho como oferecer a menos 1 uma energia negativa. Ok, por isso eu vou usar uma realimentação simétrica. Tá? Outro exemplo, esse é legal. Ó. Um amplificador tem um ganho de tensão 100 e é alimentado por uma fonte DC de 10. Qual a tensão de saída quando a tensão de entrada é uma senoide com amplitude máxima de mais ou menos 3 volts, 0,3 volts? A frequência de trabalho é 2 Hz. Por que é importante? Primeiro aqui, ó, tem uma relação com banda passante, né? Eu estou dizendo o quê? Que eu estou entrando com 2 Hz, o meu amplificador tem uma banda passante maior do que 2 Hz, porque tudo que entrar nessa frequência não vai ter um ganho de 100. Tudo que entrar até 2 Hz, isso aqui é Hz, o ganho para todos os sinais que entrar até 2 Hz vai ser sempre 100. Se eu fizesse uma curva, ó, frequência, frequência, e aqui ganho, eu estou dizendo que o ganho está sempre constante. Um amplificador, geralmente, quando eu vou subir na frequência, sabe o que acontece? O ganho vai caindo, até que chegar um ponto que a gente chama assim, ponto de ganho unitário. Ó, muito bem, mas aqui em 2 Hz, eu estou trabalhando com um amplificador ideal, ó, ganho banda passante infinita, ok? Então, o que é banda passante? É a faixa de frequência onde o amplificador garante o ganho nominal. Muito bem. Então, aqui é 0,3. Então, por 10. Então, eu vou ter aqui algo que o valor máximo vai ser 0,3 vezes 100, né? Vai ser 30, né? Aqui, vou ter também o valor máximo, que vai ser menos 30. Muito bem. Agora, estou dizendo também que a minha alimentação
é mais 10 volts ou menos 10 volts. Então, eu estou dizendo que 10 volts é tudo que eu posso tirar. E menos 10 volts é tudo que eu posso tirar. Ó, como é que será o meu sinal? Se eu não tivesse essa limitação da fonte de alimentação, meu sinal vinha aqui, ia 30, voltava, vinha aqui a 30, voltava. Como eu tenho essa limitação, eu vou, ó, clipar o sinal, mais 10 e menos 10. Concorda? Então, o sinal vai ser, ó, certo? E aí, quer dizer, isso me dá chance de fazer milhões de coisas, né? Limitado em 10 volts, está aí no sinal. Né? Outro conceito, ainda estou naquele papo do que é comum aos dois. Outro conceito super legal é botar em cascata. O que é em cascata? Cascata não é série, não é paralelo, é em cascata. Ó, entrada de 1, aqui no amplificador 1. No amplificador 2, a saída de 1, V alto aqui. É a entrada de 2. Né? Então, se você quiser ser esse V alto é esse aqui, total, é igual a A2, que é o ganho desse aqui, vezes V1. Mas quem é V1? Ah, V1 é igual a 1 vezes V1. Ah, então V alto é igual a 1, a 2, V1. Ah, colocar as cascatas significa que eu faço o produto do ganho dos amplificadores, né? Produto do ganho dos amplificadores, ó. Para você botar 1, 2, 3 N's, vai ser o ganho total vai ser A1 vezes A2 vezes A3 vezes a N. Ó, que maravilha. Isso quer dizer que, eu posso então amplificar até o infinito. Rapaz, eu vou pedir ajuda aqui. Alacide, Oi, professor. tu já colocou vários amplificadores em cascata? Vários não. Uma vez a gente precisou fazer um atenuador, era passivo, para 60 dB. Ah, Como o filtro era pi, o restor do meio dava um valor muito baixo, então ficava instável. Aí o que a gente, sei. a gente descobriu depois que se fizesse um de 20, um de 40 e cascateasse eles, aí o sistema ficou estável. Tá. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, mas acho que o pessoal não entendeu, porque aí já é uma aplicação mais É, de fazer um atenuador de dB e ter uma estabilidade no meio. Você tem que ter a entrada de um, né? Tinha que ser igual a do outro, não era é, isso? isso, exatamente, tinha que casar as impedâncias. Como o restor do meio era muito baixo, ficava perto de 1 ohm, Hum, acho que variava com temperatura, né? E qualquer coisa que é. variava, o sistema ficava instável.
Mas assim, não pode não, porque você tem que ter uma fonte com tensão infinita também, né? Nesse caso aí. É isso que eu pensava que você tinha feito para você me dar essa resposta, mas você me deu no fim, obrigado. Ó, o que o Alaciel falou é o seguinte: pega esses dois aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui. Você tem que estar sempre preocupado e você não. Quer dizer, porque você pode, nesse processo aqui, vamos supor, você saturar nesse aqui. Né? O exemplo vai ficar claro. Ó, peguei 20 milivolts, 20 milivolts. Passei para um amplificador de 40. Então, esse aqui vai me dar 0,8 volts. Agora passei por um de 30. Então vai me dar menos, é um inversor de fase, menos 24 volts. Tá? Tranquilo. Agora, logo de cara, que se eu viesse aqui na conta, ó, aqui vai me dar o 0,8 volts, que está aqui, e multipliquei por menos 30, me deu menos 24 volts. Agora, olha que coisa legal. Nesse primeiro, eu tinha um reservatório de 12 volts. Ah, nenhum problema. Nesse segundo, eu limitava também em 12 volts. Então, quer dizer, eu só poderia ir até menos 12 volts, porque eu saturei nesse segundo amplificador. Ok? Eu tenho que tomar cuidado com as realimentações desses amplificadores. Amplificador saturado, não esquecer que a saída é limitada pela fonte DC. A tensão de saída vai ser igual à tensão de alimentação quando você estiver com o amplificador saturado. Ok? Então, esses são os conhecimentos básicos que eu levei quase 1 hora, 45 minutos para falar. Está de bom tamanho. Agora a gente vai falar do amplificador operacional. Ó, diferencial, a gente já sabe que diferencial é o amplificador operacional. Por quê? Porque ele faz as operações matemáticas. A primeira que ele fez foi a da diferença. Né? O amplificador amplifica a diferença de suas entradas. Então, ele faz a subtração e a amplificação. Por que o diferencial mudou de nome? Na realidade, ele foi projetado, quer dizer, tudo isso surgiu quando um cara, Regazini, não, na época que surgiu o amplificador operacional, na época a eletrônica começou a se delinear como uma área de transformação da sociedade, né? As pessoas eram ávidas por uma velocidade maior do processamento da informação. Então, essas informações eram todas analógicas. Então, as pessoas achavam que somar, dividir, multiplicar, fazer integral, derivada, isso leva um tempo enorme. Então, o sonho dos pesquisadores dos anos 40 era o computador, fazer a computação dessas operações matemáticas o mais rápido possível. Mas esse computador era um computador analógico, fazia as operações analógicas, fazia soma, subtração, multiplicação, exponencial, derivada, integral, né? Tudo isso, daí surgiu o nome, né? Um amplificador que faz operações matemáticas, né? E tudo se deve a... Eu ia falar do seu, mas eu vou falar primeiro das aplicações. Esse amplificador operacional, que faz aplicações matemáticas, também ele é conhecido como o coringa da eletrônica. Você faz comparadores, filtros ativos, geradores de sinais, buffer, que são chamados de seguidores de tensão, osciladores, pré-amplificadores. Aqui no curso,
Eu já fiz, mas não vou fazer esse semestre, os filtros ativos. Por quê? Porque eu tenho que acoplar ao amplificador um capacitor. Como capacitor é assunto de circuitos elétricos, né, ficava meio fora do contexto. Aqui, ó, o oscilador, eu também não vejo, porque o oscilador ele vai depender de um circuito externo ao amplificador operacional, que se chama um circuito de malha. Não vou botar malha não, vou botar realimentação negativa. De realimentação negativa, RN. E esse oscilador, essa realimentação negativa dá uma instabilidade ao circuito. Ele oscila. O que é oscila? Oscilador. Ele gera frequências, a partir de uma certa frequência, ele gera frequências muito mais altas. Então, ele é um elemento não linear. Isso aqui é um elemento não linear. Então, ele está fora do escopo. Então, realimentação negativa vai estar fora do nosso escopo. O resto tudo, você vai dizer, comparador, que é malha aberta, também é não linear. E por que o senhor vai fazer? Porque é uma aplicação super interessante, super simples, de fácil compreensão. Certo? Da mesma maneira que eu vi como é que era um amplificador, aquela minha caixa de som, te pergunta aí como é um amplificador operacional. Ó, a primeira geração foi a válvula nos anos 40. Depois, com os semicondutores, veio a geração do transistor bipolar. Nos anos 60, começou a fazer o circuito integrado. E o Alacido já falou dele. Em 68 apareceu, olha que coisa louca, apareceu o 741, que é um amplificador de aplicação genérica, né? Aplicação genérica. É usado até hoje. Ah, o cara que eu falei, o Regazine está aqui, ó. Ele foi o primeiro cara a usar o nome amplificador operacional. E o artigo dele era sobre computadores analógicos, né? Gente, olha a aranha. É essa aranha que eu quero usar, que eu vou usar como elemento de circuito linear. Depois como elemento de circuito não linear também. Muito bem. Isso já é o esquemático. Eu teria que substituir cada transistor desse, né, por uma fonte, ó, cada um desse, por duas fontes de tensão, uma fonte controlada e um resistor, né? Gente, aí eu estou botando... Quantos transistores eu tenho? Só para você ver a complexidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 vai ser um 8. Vai ser um 5. Sei lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ficou algum de fora? Acho que não. 17 transistores aí dentro. Sem contar os resistores, né, resistores e capacitores. Papagaio. Muito bem. E os diodos, tem 2 diodos aqui, ó. Gente, é muita coisa. Ah, tem o número 8 aqui, então quer dizer, isso aqui são as portas, né? Vamos botar em preto. Porta. Porta, eu tenho porta 1. Não sei para que serve. Vamos procurar 2. Porta 2, ó. Porta 2, sinal de entrada.
Porta 3, sinal de entrada, não inversor, inversora. Porta 4, alimentação negativa. Porta 5, ela está perdida aí, eu já sei que eu não vou achar. Porta 6, saída. Ó. Porta 7, alimentação positiva. Porta 8, está aqui. Gente, eu tenho 17 transistores, sei quantos resistores, sei quantos capacitores e 8 portas. Isso tudo é representado assim, ó. O modelo, o símbolo do amplificador. Então, ele está aqui, ó. Para mim, as portas que são importantes. Entrada. Polarização. Saída. É isso que eu vou usar. Ó, peguei as 8 patinhas dele, botei ele aqui, ó. Aqui. A 8 está não conectada. A 1 e a 3 é indicador de desvio nulo, positivo e negativo. Isso aqui, a 3 e a 5, desculpa. Isso aqui a gente vai ver depois, não é comigo. Tá? Entrada inversora na 2, entrada não inversora na 3. Tá? Mas todas as outras eu quero ó, saída. A 7 é o quê? A 7, polarização. Polarização positiva. A 4, polarização negativa. Ó no 741. Ajuste, não quero, vou deixar para fora. Ó, entrada inversora. Entrada inversora. Entrada não inversora. Alimentação negativa. Alimentação positiva e saída. Ó, o que eu fiz? Ó? Saí daqui, ó. Recolhi as pernas. Só vou deixar as pernas que me interessam. Fundamentais no desempenho, no funcionamento do amplificador operacional. Quais são? As duas portas de entrada, a porta de saída e as duas de realimentação. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vou trabalhar com essas 5 portas. No dia a dia, eu vou encontrar um encapsulamento circular e o retangular. E não muda nada. Né? Essas duas fotos aí representam 2 amplificadores, o 741. E depois a gente vai ver também que tem um númerozão aqui, né? Tem aqui uma história, né? O que é que significa isso? Ó, os 8 pinos, ó, entrada sempre a 2. A 2 aqui de entrada, ó, 2 e 2, entrada. Outra entrada não inversora, 3, não inversora. A 4, polarização negativa, 4, polarização negativa. A 6, saída, 6, saída. A 7, polarização positiva, a 7, polarização positiva. Não conectada a 8, não conectada a 8, não conectada a 8. É offset nulo negativo 1, offset nulo negativo 1, offset nulo negativo positivo a 5, offset nulo negativo, positivo a 5. Então, super tranquilo, né? Então, vamos lá para o nosso princípio de operação. O que é que eu quero? Saída. Minha saída, ela faz a operação de diminuição, de subtração e amplificação. Vamos falar um pouquinho da amplificação. Por que eu botei falar? Porque eu quero partir da parte prática dele. Depois eu vou chegar porque vai ser um valor aí estrambólico. Geralmente, quando você adquire um amplificador operacional,
Esse ganho é estipulado pelo fabricante, é no processo de fabricação que ele chega a um ganho. E sempre esse ganho é muito elevado. Por exemplo, o 741 é da ordem de 100 mil. Né? E aí, quer dizer, você não está projetando um ganho, você recebe esse amplificador com o amplificador ideal, não real, esse ganho tende para infinito. Por que estou botando esse ganho igual a infinito? Para ver que quando o cara me faz 100 mil, o fabricante me dá 100 mil, é que ele está dizendo que o amplificador real que ele está construindo está muito próximo, ou ele tem como objetivo um amplificador ideal. E os números deles já dá para você fazer uma aproximação, um modelo, considerando um amplificador real como um amplificador ideal. Isso é fundamental. A outra pergunta que você vai me fazer é o seguinte: então, pelo que você explicou, o amplificador sempre satura. Não, porque eu posso, embora o ganho seja especificado pelo fabricante, eu posso adequar esse ganho ao tipo de projeto que eu vou realizar. Com o quê? Colocando uma malha externa ao amplificador. Essa malha externa vai ter o nome de modo de operação. Ela pode ser o quê? É uma realimentação. Ó, eu pego aqui, coloco uma resistência. Aqui tem uma outra resistência de entrada. Aqui, esse aqui é uma realimentação, tem outra resistência aí que eu não vou fazer. Isso é uma realimentação negativa, malha negativa. Tem outro tipo de realimentação, qual é? É a realimentação de malha positiva. Essa realimentação aqui deixa o dispositivo instável. Então, a gente faz os osciladores com ele. Então, a gente vai trabalhar com modo de operação em malha fechada negativa. Gente, olha que coisa legal. Então, eu posso mexer nesse ganho como projetando uma malha externa, que é assunto de uma aula vindoura. Se lembra daqueles garranchos que estavam escritos em cima do amplificador? O que é que eles significam, tá? Eles significam, ó, quem é o fabricante, para que serve, a temperatura que você pode trabalhar e o encapsulamento. Quem é o fabricante? Ó, MIA é a Fairchild. Se tivesse escrito lá MC, seria um ampliop do... Se tivesse escrito MC, seria um ampliop da Motorola. Tá? 741 está dizendo que é um amplificador genérico, uso generalizado. Podia dizer que é um amplificador com entrada em FET, podia dizer que ele é um amplificador de comparador rápido, tudo isso tem números específicos para isso. Então, muita atenção. Esse I está dizendo que ele é um amplificador de aplicação industrial. Significa que a temperatura dele varia de menos 40 a 85. Se tivesse C, aplicação comercial, ele iria de 0 graus centígrados a 70 graus. E a aplicação militar, ele iria de menos 55 graus a 125 graus. E, finalmente, a última letrinha diz sobre o tipo de encapsulamento que ele tem. Se ele é de plástico, se ele é de cerâmica ou se ele é metálico. Tudo isso vocês podem encontrar nessa homepage não, nessa página, tá? Esse slide foi me cedido pelo Timóteo, né? Ele já deu aula sobre isso, e eu achei
Slide super interessante, né? Vocês fiquem à vontade. Ok? Ó, o que eu vou pedir para vocês na aula que vem é ler um datasheet. Ó. O que é o datasheet? É o manual de instrução do amplificador operacional, que dá os dados. Por que eu peguei o 741? Porque é super utilizado. A Laci definiu bem o fusquinha dos amplificadores. E eu peguei aqui essa tabela aqui para mostrar a vocês. Peguei essa com essa aqui. É o que me interessa. Ó, ganho ideal. Ó, muito grande, infinito. Esse aqui, o 741, 10 a quinta, 10.000. Bom. Resistência de entrada. Resistência de entrada. Quando a gente vê o modelo, a gente vai ficar. Resistência de entrada, 0. Ideal. O real, 75. Então, a priori, 75 é um número baixo. Resistência de saída, infinito, autônomo. O real, 2 mega, 2 milhões de ohms. Papagaio. É quase o quê? Aberto. Hã? Ó. Isso aqui, é por isso que eu não vejo aqui na teoria, ó, aqui, ó, 0 e 0, mas no real tem aí um desvio que eu não vou falar disso, quem vai falar disso é o professor Leonardo. Banda passante. Ah, banda passante eu já falei, ó. Amplificador real, ganho, constante. Vai até infinito. Infinito. Real, 1 MHz. Baixas frequências, baixa frequência. Slew rate eu também não vou falar, porque é a taxa de inclinação. Né? Então, quer dizer, e esses valores, eu botei 3 sites aqui de onde eu tirei isso. Vou dar um para cada um. E pedir de vários fabricantes. Um para cada um, não vou dar 2 ou 3 para cada um. E vocês comparem resistência, ganho, resistência de saída, banda passante, né? Ver como é que muda de um para outro. Vamos falar um pouquinho das portas inversora e não inversora. Porta inversora, porta não inversora. Porque devia ter não sei por que não tem. Vamos começar com porta inversora. O que quer dizer a porta inversora? Ó, meti um sinal negativo nessa porta, na porta inversora. Vai sair aqui um sinal positivo. Nesse caso aqui, ó, saída, VP. VP, quem é VP? VP é 0. 0 menos 1. Vai dar mais 1. Então, sairia 100 volts, mas aqui está limitado por 15 volts. Então, entrei menos 1 milivolts, saí mais 15 volts. Opa! Então, e o que é que eu fiz? Eu inverti a polaridade do sinal. Se eu tivesse entrado com sinal positivo, mudava absolutamente nada. Ó. VP menos VN. Ele é positivo, vai ficar negativo. É limitado em 15 menos 15. Então, também entrei com 1 milivolts, saí com menos 15. Inverteu. Daí que vem a palavra. Porta inversora. Aqui eu botei em cima. Mas podia estar embaixo, né? Não faz a mínima diferença, tá?
Agora, a porta não inversora. Né? Ó, devia estar 2 aqui. Se eu colocar aqui 1 volt, vai sair aqui 15 volts. Certo? VP menos VN. Se eu colocar nessa porta menos 1 milivolts, vai sair menos 15 volts. Por quê? É VP menos VN. Essa conta aqui que mostra que ele é inversora ou não inversora. Certo? Vai dar menos 15. Então, essa porta não inverte sinal. É chamada porta não inversora. Tranquilo? Então, a gente já sabe um bando de coisa. Ó, se eu colocar um sinal sinoidal na porta aqui, porta não inversora. Menos, mais. Né? Então, menos, entrou menos, saiu menos. Entrou mais, saiu mais. Agora eu vou trocar, vou botar o sinal na porta inversora, o mesmo sinal. Entrou menos, saiu mais. Entrou mais, saiu menos. Né? Há uma inversão de 180 graus do sinal. Né? Então, isso aqui é um resumozinho do que a gente sabe. Ó. A gente sabe o que é a porta inversora, né? A porta não inversora. A gente sabe que a tensão de alimentação tem que ser simétrica. E a gente sabe que existe uma tensão de saturação. A tensão de alimentação satura o amplificador. É tudo isso. Vamos para a região de operação? Ó, eu fiz um gráfico. A maior tensão de saída, né? A maior tensão de saída vai ser o quê? Vout. Né? Se eu botasse aqui, ó, 30 volts, menos 30 volts. Então, aqui seria 30. Aqui seria menos 30. Significa o quê? Que dependendo desse ganho, o sinal só vai chegar a 30. Ah, vamos supor aqui que eu tenho um sinal. Vamos fazer aqui a curva. Ó. O ganho vai crescendo e satura. Né? Vamos supor que eu tenho um sinal de entrada aqui. Ó. Quem é sinal de entrada? É VP menos VN. Subo aqui. Aqui está meu sinal de saída. V alto. Essa inclinação da reta significa o quê? O ganho AV. Né? Se eu aumentar esse sinal para esse Eu ponto. pensei que agora só ia falar o slew rate. Eu não quis falar dele. É porque ele é mais É para que eu frente. vou falar o slew rate e vou falar sobre um amplificador ideal e não ideal, entendeu? Quanto eu aumento o ganho, eu vou inclinando a tangente desse, né? Vou deixando essa curva. Daqui a pouco eu falo, Não, tá? não. Esse ganho aqui, ó, porque isso não é ganho, a ver. Deixa eu falar da região linear e não linear, daí eu volto contigo, tá bom? VP menos VN. Se eu sair, aumentar VP menos VN, o que acontece? Eu saturei. Então, essa minha figura tá legal, né? Olha que coisa legal. Então, tem aqui, aqui está definindo o quê? Uma região de linearidade. Né? Eu tenho uma região aqui de linearidade. Ó, região linear.
Se eu coloco um sinal aqui, dentro dessa faixa, ele nunca vai ser saturado. Então nós vamos trabalhar muito nessa região de linearidade. Né? Olha que coisa fantástica. Esse sinal que eu já vi, agora eu vou fazer esse aqui. Quando eu coloco esse sinal que está muito alto, quer dizer, ele vai saturar. Por quê? No limite, V alto vai ser isso aqui. Então, ó, VP menos VN, VP menos VN, eu posso escrever como uma tensão de alimentação sobre o ganho. Olha que coisa fantástica. Se eu quiser uma região linear muito grande, o ganho tem que ser muito pequeno. Quanto maior o ganho, quando o ganho tender para infinito, o que é que acontece? Eu vou chegar a uma reta aqui. Ó, esse aqui está aqui. Alacide, fala para a gente um pouquinho sobre slew rate. Por exemplo, se você aplica você aplica um sinal quadrado na entrada do amplificador, é o quanto tempo que ele gasta para responder na saída com a mesma inclinação. É o que eu entendo de slew rate, né? É o tempo de resposta, não é isso? Isso, é. Que o seu sistema vai dar. Quanto tempo ele leva para subir no sinal. Correto? Correto. É porque eu não vou fazer a aplicação dele, é por isso que eu não ia falar, entendeste? Não, porque no caso ali ele estava amplificando na região linear, no caso, né? Nem era a hora de falar de slew rate mesmo, não. Não, mas eu acho que foi bem-vinda, tá? Acho que foi bem-vinda. Muito bem. Então, esse acta está aqui, ó. Então, eu pedi para o Alacide falar de tempo de resposta para a gente concluir o que a gente sabe do amplificador operacional. A gente sabe que ele tem uma alimentação simétrica, que ele tem um alto ganho, e as suas entradas são duas entradas, uma inversora e não inversora. Né? Muito bem. A gente sabe também o que são os modos de operação. A gente sabe, se a gente colocar um amplificador puro, sem nenhum circuito externo, a gente diz que ele vai trabalhar em malha aberta. Ele que circuito externo, sem nenhuma rede de realimentação, ele é um elemento não linear. E a grande aplicação é de comparador de tensão, que é super fácil, é super legal fazer. Quando eu boto uma realimentação, eu chamo que ele está trabalhando em malha, o modo de operação em malha fechada. E essa malha fechada pode ser negativa ou positiva. Ó. Eu queria explicar naquele momento. Ó, eu tenho aqui a grande vantagem da malha fechada, do realimentação negativa, é que os valores de R1 e RF, eu vou poder fazer o quê? Controlar o ganho. Sabe aquele ganho de 10.000? Eu posso colocar qualquer valor que eu deseje em função de quê? Ajustando a razão entre esses dois resistores. E aí tem inúmeras, todas as aplicações do amplificador operacional como realizador de operações matemáticas são feitas nessa faixa de linearidade com realimentação negativa. A realimentação positiva, eu já falei que deixa o amplificador instável. Então, a sua grande aplicação é circuitos osciladores e ele trabalha numa faixa não linear. Então, isso aqui a gente não vai ver. A gente vai ver esse aqui
e esse aqui. Né? Agora vem o filé mignon da aula de hoje. Atenção, atenção! Vamos fazer um esforço supremo para prestar atenção nas últimas 5 transparências. Olha. Vou falar novamente. Essa é a parte mais importante da aula de hoje. Ó, o que a gente sabe? Que isso é um amplificador operacional. A gente já viu isso aqui. E sabe que matematicamente ele faz o quê? Que Vout, que é a tensão de saída dele, ele amplifica a diferença das tensões de entrada. Então, eu consegui fazer essa operação com apenas 17 transistores, 7 polos, um bando de coisa. Qual é o meu objetivo? É criar um circuito equivalente, que aqui os transistores estão colocados como transistores, um circuito equivalente que me forneça a mesma, que faça a mesma função e que seja muito mais simples, né? Então eu estou fazendo o quê? Um circuito que simula um amplificador operacional, né? E aí que vem, de que vai ser composto esse circuito que vai simular um amplificador operacional? Simulando como? Fornecendo esse desempenho. Ó, ele vai ser feito por uma fonte de tensão. Olha que maravilha. Controlada a tensão e os resistores. E vai explicar o funcionamento do amplificador operacional. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu amplificador e vou analisar primeiro a entrada, depois vou analisar a saída. Vou tentar fazer um circuito equivalente para a entrada e um circuito equivalente para a saída. Gente, será que isso vai funcionar? Vamos então pegar a expressão, eu quero alguma coisa que me reproduza que a saída é igual à diferença, a subtração das entradas multiplicado por um ganho de tensão. Vou pegar o amplificador, cortar aqui, e pensar nessa entrada aqui. Essa entrada quem é? É VP menos VN. VP menos VN. VP menos VN. Então, ó, eu estou dizendo aqui, ó, vou alimentar aqui essa porta. Mais, menos, VP. Eita. Vou alimentar essa porta. Mais, menos, VN. Né? Então eu criei uma diferença de potencial aqui entre as duas portas. Muito bem. Então aqui eu tenho uma diferença de potencial que eu vou chamar de VI. Né? Então eu tenho alguma coisa aqui nessa caixa preta. Né? Né? Que tá, vamos supor que se eu botasse VM 10 volts, VN 5 volts, eu tenho aqui uma diferença de potencial que seria 10, 5. Né? Muito bem. Então eu tenho aqui um elemento que está submetido,
que dá essa diferença de potencial. Olha, se eu não posso fazer essa interpretação. Suponho que eu tenho VP, VP está aqui, VP, minha fonte está aqui, VN está aqui, e aqui está VI. Vamos aplicar LKT aqui, ó. VP menos VI menos VN igual a zero. Então, VI é VP menos VN. Então, pode dizer que isso aqui é um resistor. Se eu representar isso por um resistor, esse modelo que eu fiz, essa interpretação é válida. Ó. VI vai estar submetido a resistor a 5 volts, se fosse o 10 de 5. Porra, que legal isso aí, hein, cara? Agora, mais fácil ainda, a saída. Quem é a saída desse rapaz? VI-AV. O que é isso? Isso, ó. Isso é uma fonte. De quê? De tensão. De ganho. AV. Controlada por VI. Que é igual a V. VP menos VN. Gente. Então eu vou fazer isso. Eu vou ter uma fonte aqui, ó. Tem minha fonte aqui. Até na Terra aqui. Mais, menos, AV, VI. Muito bom. Aqui eu vou botar a minha saída. Vai ter que fechar o circuito. Aqui eu não botei duas fontes. Aqui está a minha saída, um RL. Aqui eu vou ter que fechar o circuito. Aqui vai ter uma corrente que vai passar, né? E essa corrente vem por aqui, né? Essa corrente vem para aquele R out. Gente, aí fechei o circuito. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Bolei aqui minha fonte, coloquei minha fonte aqui, coloquei minha carga, juntei a minha carga. Ó, devia botar o datasheet aqui, ó. O datasheet dizia ganho muito alto, infinito, quase infinito. RI muito baixo, o deles era 75 ohms. Ele dava isso. Ganho 10 mil, sei lá. R0. R0. 2. Professor, acho que está invertida a Está impedância. invertido, agora que eu vi. 75 aqui, obrigado. Ganha aqui, vamos pagar tudo. R0, 75 ohms, baixa. Senão aqui ia toda a potência dessa resistência, né, cara? 75 ohms. Aqui, 2 mega. Ó, eu montei o circuito que representa um amplificador operacional, que o datasheet me dá os valores para montar o circuito e simular. Ainda vai ficar mais fácil ainda depois que eu sacar um negócio chamado terra virtual. Agora, olha que coisa fantástica. Desse modelo, que talvez eu não tenha muita familiaridade, eu vou pegar essa perninha, deixa eu ver, eu quero preto, quero preto. Ó, né? Esse ponto aqui é a mesma coisa eu fazer isso aqui, né? V alto aqui. Né? Fazer isso, pronto. Ó, V alto. Olha que coisa fantástica. Esse modelo é esse aqui.
Isso aqui é terra. Isso aqui é terra. É o meu potencial. Que eu posso ligar. Opa! Eu vou bater palmas. Esse circuito é meu velho conhecido. Eu aprendi isso, eu acho, na segunda ou terceira aula. Acabei de revisar isso no amplificador. Circuito equivalente. Eu sei tudo sobre esse circuito já. Está aqui. Este é o. Isso aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Simula a mesma coisa disso aqui. Gente. Cara, eu fiquei agora eu fiquei quase em alfa, né? Eu fico eu vejo quando a engenharia faz essas soluções, eu falo assim, porra, é por isso que eu vibro com a engenharia. Olha lá, então para a gente ficar mais à vontade, assim, vamos preparar o terreno para a aula que vem? Vamos fazer uma autoavaliação. Quero que vocês, para saber se foi sedimentado isso que a gente falou, o que é que vocês peguem, quer dizer, o que vai ser o exercício dessa semana? É uma autoavaliação e a leitura do datasheet, né? Qual a autoavaliação? Isso já está na página. O que é um amplificador operacional? De que ele é constituído? Quer dizer, você não vai precisar responder para mim. Você vai responder, só o datasheet você vai responder para este que vos fala. O resto é você vai fazer uma reflexão. O que é um amplificador operacional? De que ele é constituído? Quais são as opções de entrada e saída do AmpOps? Mas, porra, o que ele quer dizer isso aí? A opção de entrada e saída de um AmpOps. Dá uma pensada. Quais são os possíveis modos de operação? Estou falando de rede de alimentação, malha aberta, malha positiva, malha negativa. O que é que significa realimentação? Botar aquele circuito externo. Né? Realimentação positiva e negativa. A negativa deixa estabilidade, a positiva deixa o circuito estável. O que é um circuito operacional para identificar como operação? O circuito de alimentação. O circuito operacional é para Professor, está cortando o áudio, senhor, para mim, pelo menos. Para mim agora. também. Agora voltou. Agora voltou? É que eu fiquei tão animado aqui que puxei o plug aqui do alto-falante, do microfone. Então, eu me animo aí, joguei os braços para cima. Né? É uma pena que eu não possa passar isso, ouvir essa minha empolgação para vocês. Isso aqui é uma reflexão. É para saber se vocês entenderam. Se não conseguir responder alguma dessas perguntas, me retorna a pergunta ou vai lá nos slides, ok? Próxima aula é imperdível, porque eu vou falar de ganho, resistência de entrada, resistência de saída, banda passante. Vou falar de terra virtual, que vai me permitir trabalhar com o amplificador ideal como modelo, que aí vai simplificar mais ainda. E a última aula, eu só vou fazer aplicações. Falar de comparador, inversor, não inversor, seguidor, tomador, diferenciador. E tentar dar umas aplicações úteis, ok? Tem um site aí, o Alacide, depois, se quiser complementar aí para a turma, Alacide, fica à vontade, tá? Essa transparência diz tudo que a gente quer fazer, ó. Deixa eu ver assim, o comparador. O que é o comparador? O circuito, se olhar o circuito, ele é malha aberta. Tá vendo? Malha aberta. Aqui é o não inversor. Não inversor que significa o quê? Eu estou alimentando aqui a entrada, está na porta não inversora. Esses R1 e R2 vão fazer o quê? Vão controlar o ganho Vout é igual a VIN, que multiplica uma razão de R2 sobre R1, está controlando o ganho. O inversor, o que muda no inversor? Eu vou colocar, em vez de botar a entrada
na porta não inversora. Eu aterrei a porta, né? E estou botando ganho onde? Na porta inversora, né? Então, apareceu o sinal menos aqui. Opa, o sinal menos. E aqui, ó, o ganho, outro lado. Isso aqui, ó, um seguidor. Seguidor, o que é seguidor? O ganho desse bicho aqui é igual a 1. O que ele faz? Ele faz casamento de impedância. Esse outro aqui, ó, um inversor somador, ó, porta inversora, controle de ganho, porque está fazendo, ó, alimentação negativa. E olha o que é que sai. V1 mais V2, V3, Vn. Amplificador diferenciador, vai fazer a subtração, né? Aqui, esse eu não vou ver. Esse aqui faz uma derivada. Tem um capacitor aqui. Ah, meu Deus. E esse aqui faz a integração. Nem capaz de eu ver, porque está tão facilzinho. Ok, pessoal. Ah, mais informações, ó. O site está aqui, cara. Para os curiosos. Site aí para... E eu ia terminar assim, um bom fim de semana, né? E chegamos ao final dessa primeira aula, dessa aventura fantástica que é o amplificador operacional.